Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio da nossa consultoria gratuita, a nossa live de perguntas e respostas que acontece há mais de 110 semanas, onde eu entro ao vivo toda quarta-feira às 20 horas para responder dúvidas e perguntas de quem está ali comigo. Sabe por que eu faço isso? Porque todos os dias eu divulgo vídeos, posts, conteúdos com o objetivo de ajudar você a chegar cada vez mais perto de se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. Uma pessoa comum que lucra tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa. Com assertividade, sem loucura, sem especulação de curto prazo, um método testado e validado com o passar do tempo. E é normal que à medida que você aprende, vai surgindo algumas dúvidas, né? Poxa, Vinícius, qual a sua dúvida sobre piano? Nenhuma, sei lá, não sei nada sobre piano, não tem nem como ter dúvida. À medida que você vai aprendendo, poxa, aprendi a fazer um acorde, uma nota, não sei como é que chama. Eu vou ter dúvida, poxa, como é que faz esse outro aqui e tudo mais. Então, é normal. Então, uma vez por semana eu paro para responder essas perguntas para a gente entrar numa nova semana de aprendizado já com as dúvidas tiradas, tá? Se você não pôde participar da última, tá tudo certo. Você pode participar da próxima, toda quarta, 20 horas, tá? Agora, você vai ficar com a gravação da última consultoria gratuita e vamos para a primeira pergunta de hoje. O que significa cada um dos indicadores que são utilizados para analisar se uma ação é boa ou não? Se eu for explicar todos os indicadores, Jesus amado, eu vou ficar aqui um tempão. Deixa eu só te mostrar uma palhinha. Aqui na minha tela você está vendo, eu te falei do dado Dividend Yield da Petrobras, eu estava olhando aqui, tá? Aqui você tem vários indicadores. Dividend Yield, você tem o PL, o PEG Ratio, o PVP, EV/EBITDA, EV/EBIT, preço sobre EBITDA, preço sobre EBIT, valor por ação, preço sobre ativo, lucro por ação, price to sales, preço sobre capital de giro, preço sobre ativo circulante líquido. Nossa, tem muita coisa aqui. O que eu vou recomendar para você, tá? Entra nesse site aqui, statusinvest.com.br, pesquisa qualquer ação, você vem aqui na lupinha, e aqui, ó, você vai encontrar o quê? Uma interrogação. E aí na interrogação vai dizer, ó, o que esse indicador faz? Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Vinícius, não entendi. Tem a fórmula. Vinícius, continuei sem entender. Ok. Clica no botão direito aqui, ó, abre uma nova guia que tem uma explicação completa do próprio site sobre o que é o PL, como interpretar, como calcular. Não posso te dizer que todos esses dados estão corretos, todos os dados fazem sentido, mas você já vai ter um começo. Só que se eu for te explicar cada um desses aqui, eu vou ficar até amanhã aqui, tá bom? Então eu estou te dando uma indicação, uma recomendação para você ir lá para você entender um pouco mais, tá? Você precisa analisar todos aqueles? Não, eu me concentro em 8 indicadores que são norte. E aí eu tenho que saber interpretar, só que a interpretação muda dependendo do setor, a interpretação muda dependendo do tamanho da empresa. Então, assim, eu preciso de mais tempo. Por exemplo, no meu programa de acompanhamento, eu preciso de um pouco mais de 5 horas para ensinar você tudo que você precisa saber sobre ações. Tá? Um pouco mais de 5 horas. Não lembro exatamente quanto, mas é mais de 5 e menos de 6. Então, assim, eu precisaria de bastante tempo aqui. Próxima pergunta. Vale a pena investir no Tesouro IPCA com deflação ou é melhor investir no Tesouro Selic 2025? Vale a pena continuar investindo no Tesouro IPCA+, mesmo com deflação. Ponto final. Não tem que trocar para o Tesouro Selic. Não consegui entender como investir em ouro pela corretora ou outro mecanismo fora do Brasil. Este é um momento bom. Denise, há pouco tempo eu fiz um vídeo sobre essa questão da queda do ouro no curto prazo, o que acontece em absolutamente todos os momentos de crise internacional. Todos. Estouro da bolha das empresas de tecnologia, estouro da bolha imobiliária americana e agora essa crise que está começando principalmente no mercado lá fora, que gera essa crise de liquidez, uma pequena queda no curto prazo no ouro e tem sim muito potencial da rentabilidade o investimento em ouro, tá? Se você for olhar o que está acontecendo no mundo, a gente está passando por um mundo com muita inflação e pouco crescimento. O nome desse fenômeno se chama estagflação. Se você for observar o que aconteceu com o preço do ouro na última estagflação, você vai ver que o ouro despontou, disparou, simplesmente voou em virtude desse momento. Só que eu explico mais detalhes nesse vídeo específico, tá? Você pode olhar no meu próprio canal que tem esse vídeo sobre o ouro, mas sim, considero um excelente momento, tá? E você pode investir no Brasil por meio de ETF, o Gold 11, que eu não considero a melhor alternativa, por meio de algum fundo multimercado com estratégia específica focada em ouro, tá? E aí você tem que analisar a política de investimento, ver se ele se expõe da forma correta.
Ou você pode usar, por exemplo, uma estrutura no exterior para você ter isenção do imposto de renda sobre o lucro. Então, por exemplo, você pode investir num ETF chamado IAU no exterior e você tem um limite de isenção do imposto de renda se você fizer vendas de até R$35 mil por mês. Tá? Então, você tem essa vantagem tributária. E aí, aqui no Brasil, você teria que pagar pelo menos 15% de imposto de renda. Lá fora, você tem essa vantagem tributária em relação ao imposto que você não precisa pagar. O que é o Ibovespa? O Ibovespa, Henriqueta, não é uma boa aplicação. O Ibovespa é o quê? É um índice que busca calcular a rentabilidade média das ações aqui no Brasil. Só que ele é muito descalibrado. Eu vou te mostrar aqui, ó, a composição teórica do índice Ibovespa. E você vai ficar de cabelo em pé com o que eu vou te mostrar aqui agora. Olha só. Vou compartilhar com você o site da própria Bolsa de Valores, tá? O que você está vendo aqui na minha tela agora? A carteira teórica do índice Bovespa, esse índice que busca ser o termômetro das ações do Brasil. Se a pontuação desse índice sobe, significa que em média os preços das ações estão subindo. Se a pontuação desse índice cai, significa que em média os preços das ações estão caindo. Só que esse índice ele tem alguns problemas. Primeiro problema, ele tem muita empresa que dá prejuízo. Ele não tem só empresa que dá lucro. Então você pega, por exemplo, o S&P 500 nos Estados Unidos, ele só pega empresa que dá lucro. Aqui no Brasil, não. Qual é o critério? As maiores empresas da Bolsa e com maior volume de negociação. E aí você pega e poucas empresas, representam grande parte do índice. Então você pega, por exemplo, Bradesco. Ó, só dos dois tipos de ações do Bradesco, a gente já tem aqui 6% do índice. Aí você pega outras ações que têm grande representatividade aqui, ó. Deixa eu descer, ó. Itaú. Só um tipo de ação do Itaú é mais 6%, aqui você já tem 12%. Tem mais Itaúsa, que é praticamente a mesma coisa que Itaú, porque 90% da Itaúsa é Itaú. Tem mais 2%, 14%. Depois você pega a Petrobras. Nos dois tipos de ações da Petrobras, você tem a correspondência a quase 14% de todo o índice Bovespa. Só aqui, em 4 ações, você já tem 28% do índice Bovespa. Daqui a pouco, você vê mais um pouco, você vê a Vale, que corresponde a mais 13% do índice Bovespa. Então, só aqui você já está em 41% do índice Bovespa com 5 ações. Você percebe? Então tem uma concentração muito grande em poucas ações. Se essas empresas começam a ir mal, o que acontece? Ferra o teu rendimento. Além disso, quando você investe no índice Bovespa, você está investindo em empresa boa e empresa ruim ao mesmo tempo. E você não tem como separar o joio do trigo. Outra coisa, quando você investe em ações por conta própria, você tem isenção de imposto de renda se você vender até R$20 mil por mês em ações. Se você investe no índice Bovespa, você está investindo num fundo. Para fundo, ninguém tem isenção. Então, você tem que pagar pelo menos 15% de imposto de renda. Sem precisar. Você abre mão de 15% do seu lucro. Investe em empresa boa, empresa ruim. Entende? Então, não é um bom investimento não, mas isso que é o índice Bovespa. Vinícius, você acha importante ter um cash guardado no portfólio ou investir tudo em ações e anti-ações? Não acho necessário, mas se você quiser ter, não tem problema nenhum, tá? Por que a maioria das pessoas tem um dinheiro em caixa, esse tal de cash, para momentos de uma profunda queda? Essas pessoas têm justamente porque elas não têm anti-ações, então elas investem, poxa, vou investir só em ações e vou ter um caixa. Porque se as ações caírem muito, eu tenho esse caixa para comprar mais ações mais baratas. Quando você tem ações e anti-ações, você não tem essa preocupação. Pode cair ações, vai lá, zero estresse, problema nenhum. Zero estresse mesmo, pode cair. Porque você tem as anti-ações. Então, as anti-ações seriam, eu posso dizer que seria o equivalente a um caixa remunerado. Você não tem só um caixa que fica no 0 a 0, dá uma rentabilidadezinha ali da taxa de juros. Você tem explosões nos momentos de grandes quedas das ações. É só você olhar o que está acontecendo, por exemplo, com as anti-ações de 2020 para cá, que foi quando começou o ciclo de queda das ações. Você consegue ver claramente, ou melhor, talvez você não consiga ver claramente. Deixa eu te mostrar na tela. Na tela agora, eu vou te mostrar o que está acontecendo com ações e anti-ações desde 2020. Olha só.
Você viu as ações despencarem, as anti-ações voarem. Você viu depois as ações voltarem, as anti-ações deram uma retornada. Você viu as ações caírem, as anti-ações subiram. Você viu, e aí você consegue ver que é um espelho. Só que mesmo assim você vê as ações caindo um pouco e as anti-ações subindo muito. Esse é o poder das anti-ações. Então, você tem um caixa remunerado aqui. Você não precisa de mais um caixa. Agora, Vinícius, por algum motivo, eu quero ter. Vá lá e tenha, não tem problema. Não vou me opor, assim, eu não acho necessário. Mas se você quiser, também não vou ficar fazendo birra. Vinícius, fundo imobiliário rende mais que IPCA mais 35? Esses dois investimentos são incomparáveis. Incomparáveis. Você não pode comparar fundo imobiliário com Tesouro IPCA+. Vinícius, mas eu vejo que a maioria das pessoas no mercado financeiro compara a taxa de juros do Tesouro IPCA+, com, principalmente aquela com prazo de 5 anos, com o rendimento dos fundos imobiliários. Isso está correto? Errado. Errado. Sempre que você vê a maioria fazendo alguma coisa, sempre não. Geralmente, quando você vê a maioria das pessoas fazendo alguma coisa, ela está errada, não está certa. O que acontece? O investimento no Tesouro IPCA+, é um investimento em renda fixa, categoricamente. É um investimento que te garante inflação mais um determinado percentual de rentabilidade, ano após ano, certo? Se a inflação for galopante, no cenário que a gente vive hoje, dívida externa baixa, dívida interna alta, o que acontece? O governo imprime dinheiro, por meio de instrumentos econômicos que ele tem na mão, vai gerar mais inflação, mas ele paga a conta. Ele rola aquela dívida mais para frente, tá? Então ele vai pagar. Só que se a inflação for extremamente alta, pode ser que os fundos imobiliários não consigam repassar preço para as pessoas que estão alugando seus imóveis. E você não vai ter essa reposição da inflação. Então, em um mundo ideal, em um mundo tranquilo, você vai ver que, caraca, os fundos imobiliários podem render mais do que o Tesouro IPCA+. Entretanto, num mundo conturbado, no mundo de uma inflação galopante, o que vai acontecer? Pode ser que o Tesouro IPCA+, comece a render mais que o fundo imobiliário, por conta da característica específica de cada investimento. Então você não pode traçar, poxa, sempre aconteceu isso daqui. Você tem que entender mais do que a história. Eu repito, história sem lógica é lixo no que se refere a investimentos. Você tem que entender o contexto e as possibilidades. Você tem que estar pronto para todas as possibilidades. Se você quer ser um investidor sempre em alta. Vinícius, não quero ser, só quero ganhar um dinheirinho, aí eu não posso te ajudar. Se você quer ser um investidor sempre em alta, aí a história é um pouco diferente. Então você tem que contemplar isso. No mundo normal, o rendimento dos fundos imobiliários é maior sim que do Tesouro IPCA+. No mundo de uma inflação muito alta, pode ser que você, ou melhor, o fundo não consiga cobrar um reajuste tão alto da inflação dos locatários, mesmo que esteja em contrato. Porque senão eles vão ter que romper o contrato, rescindir o contrato. Porque os preços de aluguéis e outros imóveis estão mais baratos. E aí ele vai ter que jogar e o seu rendimento vai ser menor. Tá? Isso inclusive aconteceu em 2020, quando o GPM foi super alto e tal. Vários contratos de aluguéis, foi postergado a correção, não teve correção. Um monte de coisa aconteceu. Então você não pode contar com isso. Contar com que o fundo imobiliário sempre vai render mais que o IPCA. Tá? São investimentos com objetivos diferentes. Fundo imobiliário, geração de renda, isento do imposto de renda. Para você aportar dinheiro onde tem maior potencial de crescimento, ações e anti-ações. Isso vai potencializar teu resultado. Tesouro IPCA+. Qual é o propósito? Proteção contra a inflação em primeira instância. Segunda instância, uma potencialização da rentabilidade por meio da marcação a mercado. Mas esses investimentos têm objetivos diferentes, são incomparáveis. Um é renda fixa, outro é renda variável. Cada um ataca uma possibilidade diferente. Tá? Não compara como faz a maioria do mercado. Você vai se dar mal. O que você considera curto prazo ou longo prazo para decisão em renda fixa? Curto prazo, até 2 anos de investimento. Médio prazo, de 2 a 5 anos. Longo prazo, a partir de 5 anos. Então, de forma geral, não é hora de comprar ações? Depende. Você vai investir só em ações? Não, nunca. Você vai investir também em anti-ações? Todo momento é momento de comprar ações. Repito, todo momento é momento de comprar ações se você tiver anti-ações também. Porque você não tem com que se preocupar. Porque aí você vai lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Desde que escolha corretamente, calibre na medida certa, da forma correta. Tá? As ações estão muito baratas no Brasil, gente. Muito baratas. Só que podem continuar caindo por mais alguns meses ou anos. E não tem por que você ficar perdendo dinheiro nesse período de tempo. Por isso que você também precisa das anti-ações.
Assim você vai ter inevitavelmente um resultado muito maior. Mas não é para deixar de comprar ações. Não, é só você ter anti-ações também na dose certa e fazendo investimento da forma certa. Tenho 25 anos e no momento não invisto em FIIs, mas quando eu estiver perto de aposentar, investirei. E se eu te falar que fundos imobiliários, não investir em fundos imobiliários reduz a sua rentabilidade, você acreditaria? É a mais pura verdade. Se você não investir em fundos imobiliários, isso reduz a rentabilidade da sua Magar, da carteira de investimentos que faz qualquer pessoa lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Acredite se quiser. O que faço com as aplicações que estou perdendo? Depende. Elas são boas aplicações? Exemplo, você comprou ações, as ações estão caindo no curto prazo. São boas empresas? Têm potencial de rentabilidade? Estão baratas? Têm endividamento controlado? Tem um nível de rentabilidade bom? Sim? Não? O que você me diz? Vinícius, não sei seguir recomendação. Aí vai ser difícil. Você tem que aprender o que fazer, como analisar uma ação, como analisar um fundo imobiliário. Depois disso, você analisar e ver, isso faz sentido eu ter? Tem potencial de valorização? Continuo, talvez eu compro mais. Agora, isso aqui é uma furada, uma tranqueira. Poxa, tá com prejuízo? Você quer perder mais dinheiro ou é melhor vender agora? Eu venderia agora e investiria no que tem mais potencial. Tá? Como faço para participar de uma turma de aprendizagem da Magar? Como que você faz para fazer parte da turma 19 do programa Investidor Sempre em Alta? Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que se inscrever num evento online, gratuito e sem enrolação que eu vou proporcionar nos próximos dias. Lá eu vou mostrar os primeiros passos que você precisa dar para você já conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Tá? Você vai sair desse evento conseguindo implementar, já tendo um framework, já tendo um passo a passo para você usar, que já vai te garantir uma rentabilidade, quando a gente compara historicamente com a rentabilidade das ações, muito maior do que a rentabilidade de quem investe só em ações. Você vai sair dela apto já a ter os seus primeiros resultados. Quem quiser se aprofundar e entrar na turma 19, vai ter a oportunidade no final desse evento, depois que eu explicar tudo que eu prometi, certo? Não tem enrolação comigo. Explicar tudo que eu prometi, você vai ter essa possibilidade de entrar, tá? Vai ser um prazer te receber lá. Magar é uma planilha de investimentos? Não. Magar é uma estrutura de investimentos. É um acrônimo. O que é um acrônimo? O M significa máquina. O H, cada letra, é o início de uma palavra, tá? Que significa. O que significa Magar? Só quem participar do meu evento vai descobrir o que significa Magar. M é de máquina, tá? Então, uma estrutura de investimento específica. Dentro, os meus alunos, eles têm uma planilha que automatiza todo o processo de investimento deles. Eles colocam as informações, colocam os dados e tem uma automatização dos cálculos, você não precisa perder tempo fazendo conta. A planilha faz tudo por você. Mas a Magar não é uma planilha. Quando eu for fazer meu rebalanceamento, meus investimentos que subiram, ações e fundos imobiliários agora, show. Se ainda passa no método, em vez de vender parte, posso apenas aportar mais nos outros que caíram? Pode, mas você provavelmente vai ter uma rentabilidade menor no longo prazo fazendo isso. Por quê? As ações, mesmo num cenário de alta prolongado, você vê as ações subindo e caindo com o passar do tempo. Então, a ideia do rebalanceamento é justamente você vender em momentos que esticam muito e você recomprar quando elas têm uma queda maior. Vou te dar um exemplo com a média da bolsa. Não vou pegar nenhuma ação específica aqui para te mostrar. Olha só. De 2016 até o final de 2019, você viu as ações subirem 190% aproximadamente aqui. Só que durante essa alta você teve vários momentos de elevação, queda, elevação, queda, elevação, queda, elevação, queda, elevação, queda. No consolidado, você ganha mais dinheiro se você vender, por exemplo, sem pagar imposto de renda até o limite da isenção e depois recomprar quando tiver um preço mais baixo no próximo rebalanceamento. Entende? Então, você pode fazer isso que você está falando, mas é normal que no longo prazo você vai ter um retorno menor, porque você não aproveitou os ciclos. Vinícius, vale a pena investir em um FII diretamente ou em um ETF de FIIs, como por exemplo VNQ? Eu prefiro diretamente em fundo imobiliário, tá? Diretamente em fundo imobiliário. Vale a pena investir em FII? Com certeza. Se você não investir em FII, você está arrumando um problema. Por quê? Uma Magar com FII rende mais que uma Magar sem FII. Acredite se quiser. A maioria das pessoas pensam somente no dividendo, no rendimento que o fundo imobiliário dá. Você não pode pensar só nisso.
Isso é um pensamento muito escasso, muito simplista. Você tem que pensar que você vai ter um rendimento periódico, todo mês você vai ter um rendimento específico, isento de imposto de renda, que você vai colocar esse rendimento para trabalhar. Então você vai poder aproveitar oportunidades que surgem em todo momento, que algumas vezes são ações, outras vezes são anti-ações. Então o seu rendimento não acaba no 10% ao ano, não acaba no 8% ao ano. Aquilo ali é só combustível para você estar sempre aportando ainda mais dinheiro mensalmente, onde surgem várias oportunidades. Quando temos um evento extremo com uma empresa, setor ou geral, como na pandemia, devemos fazer um rebalanceamento extraordinário de emergência? Depende, Paulo. Em eventos extremos incontroláveis, não considero como benéfico. Exemplo, pandemia. Ah, Vinícius, mas se tivesse feito lá no bumbum da moça, teria ganhado mais dinheiro. Eu pensei em fazer na pandemia. Só que as ações estavam caindo 20%. E eu respeitei o meu período de rebalanceamento. E eu fiz quando estava caindo as ações 30 e poucos, 30 e muitos por cento na verdade. Foi melhor eu não fazer. Mas, por quê? Porque em questões incontroláveis, a gente não tem controle de até onde vai cair. Podia ter caído muito mais, podia ter demorado muito tempo para subir. Podia nem ter subido até hoje. Essa é a grande verdade. Subiu na especulação. Mas, em um momento específico, por exemplo, que eu lembro que eu fiz um rebalanceamento extraordinário, foi na greve dos caminhoneiros de 2018. Porque lá era um evento controlado pelo ser humano. Não era uma crise, não era uma pandemia, era um evento controlado. Ninguém ia matar o Brasil para deixar a greve rolar por tanto tempo assim. Então não fazia sentido algumas empresas perderem 40% do seu valor. Ali eu fiz um rebalanceamento extraordinário. Mas é em exceções que você vai fazer. Certo, gente? Fez sentido para você? Te ajudou esse conteúdo aqui de verdade? Se sim, clica aqui embaixo em gostei, naquela mãozinha, naquele joinha, porque assim as redes sociais divulgam esse vídeo para mais pessoas, tá? Aproveita e compartilha com seus amigos, não deixa essa mensagem morrer aqui. E participa da próxima, tá? Se você não se inscreveu aqui no meu canal ainda, clique aqui embaixo em inscrever-se, ativa o sininho, o botãozão vermelho, ativa o sininho para você receber as notificações de todos os vídeos que a gente publica, divulga diariamente, com o objetivo de te ajudar a finalmente parar de perder dinheiro, parar de ganhar umas vezes, perder depois, você ter consistência e previsibilidade de resultado, tá bom? Te vejo no próximo vídeo, um forte abraço e até mais.